Olá, eu sou o professor Wallace Santana e neste vídeo vamos discutir os pontos-chave para a compreensão do módulo 10 do curso Cisco de Conceitos Básicos de Redes. Neste módulo, vamos entender quais são os problemas, do IPv4, e por que a sua necessidade de implementar o IPv6 e entender também como são as regras de endereçamento IPv6, uma vez que nós já conhecemos do IPv4. Bom, o protocolo IP, né, versão 4, o IPv4, está se esgotando, né? Nós temos aproximadamente 4 bilhões de endereços, considerando, né, que o IPv4 usa 32 bits de tamanho, né? Na verdade, o IPv4 tem um máximo teórico, né, de 4,3 bilhões de endereços, né? E esse espaço de endereços está se esgotando rapidamente, ah, porque à medida que continentes como África, Ásia, né, e outras áreas do mundo ficam mais conectados à internet. Então, a solução, algumas alternativas têm sido adotadas, né, para se tratar com essa questão do esgotamento. Uma delas é o uso do NAT, né, que é uma combinação de endereços IPs privados com endereços IPs públicos. Qual que é a ideia? Que você tem a sua rede local, a LAN, da sua residência, por exemplo, né, e aqui você tem a sua conexão com a internet. Ah, durante a década de 1990, né, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, geralmente as pessoas tinham um computador em casa. Então era fácil, né, o provedor, né, o ISP, o provedor de serviços de internet, atribuir um IP público. Mas hoje a realidade é totalmente diferente, né? Hoje a gente tem videogame, a gente tem celular, temos diversos dispositivos, né, conectados na rede local. Então, o provedor de internet ele não tem mais endereços IPs públicos disponíveis para todos os dispositivos da casa de todas as pessoas, né? Então, ele dá somente um, um único endereço IP público. E aqui dentro da nossa residência nós vamos ter vários IPs privados, dentro daquelas faixas que nós já sabemos, né? A faixa do 10, a faixa do 172.16 e a faixa do 192.168. Essas aqui são as faixas dos endereços IPs privados. Só que qual que é o problema disso aqui, né? A gente elimina, né, a comunicação ponto a ponto, porque o NAT vai fazer uma tradução, né, aqui no roteador de saída e ele vai alterar o cabeçalho do pacote, né? Então acaba, né, a comunicação ponto a ponto. E a comunicação ponto a ponto era uma das premissas da internet original, né, como ela foi pensada. Então, esse é um problema que foi que a gente tem que lidar hoje, né, com as redes IPv4. Mas o NAT é necessário enquanto não se faz a migração total para o IPv6, né? O IPv6, por sua vez, ele vai ter um espaço de endereço muito maior, né, de 128 bits, o que isso dá um número gigantesco, né, de 341 decilhões de endereços possíveis. Para você ter uma ideia desse tamanho, é só você fazer 2 elevado a 128, e você vai ver que vai dar um número muito grande. O IPv6 também inclui aprimoramentos, né? Algumas coisas foram melhoradas em relação ao IPv4, né? Um exemplo é a atualização do ICMP, né, do protocolo ICMP, que tinha na versão 4 e que foi atualizado para a versão 6. Enquanto no IPv4, né, para poder fazer a resolução de endereços de rede para endereços físicos, né, que são os endereços MAC addresses que ficam na camada de enlace,
o ICMP usava, né, ou usa o protocolo ARP. Já o ICMPv6, ele não usa ARP. Ou ainda, né, no IPv6 não existe o protocolo ARP. Então, o próprio ICMP incorporou essa função que antes era separada. Então, no ICMPv6, ele já faz também a resolução de endereços de forma automática, né? Então, quem que tem liderado, né, a transição para o IPv6? Né? São os provedores, principalmente de telefonia móvel, e também os provedores de conteúdo, né, como YouTube, Facebook, Netflix, entre outros, né? E outras empresas também estão fazendo a transição para IPv6, mas somente de forma interna, né? Ou seja, a sua rede interna é IPv6 e a sua comunicação com o mundo exterior continua sendo a IPv4, né? Um outro motivador também é o que nós chamamos de IoT, né? Ou Internet of Things, ou Internet das Coisas, né? Por quê? Hoje nas nossas residências nós não temos só computadores e aparelhos celulares, né? Mas temos também outros dispositivos com sensores. Então, por exemplo, nós temos câmeras IPs, lâmpadas inteligentes, interruptores, dentre outros aparelhos eletrodomésticos. Então, por exemplo, videogame, Smart TV, enfim, uma série de muitos dispositivos. Então, hoje não é difícil você imaginar que na sua residência, na sua casa, você tem ali 10, 15, 20, talvez até 30 dispositivos de alguma forma conectados na rede ou conectados na internet. Então, existe, né, uma demanda muito grande por endereços. Bom, o IPv6 ele não é compatível com o IPv4, né, ele não possui retrocompatibilidade. Então, ou face, né, ou a gente faz a migração total, que não é algo fácil de se fazer, né? Então, a alternativa é investir na coexistência, né? Ou seja, a gente vai usando os dois protocolos e até que em algum momento que o IPv6 estiver totalmente implantado e as pessoas estiverem utilizando, a gente vai e faz o desligamento, né, do IPv4. Então, esses dois protocolos irão coexistir e essa transição definitiva vai levar ainda muitos e muitos anos. Para poder lidar, né, com essa transição, com essa coexistência, né, o grupo de a Força-Tarefa de Engenharia da Internet criou alguns mecanismos, né, para a gente lidar com essa coexistência ou migração. Um deles é o que nós chamamos de pilha dupla. Então, qual que é a ideia da pilha dupla, né? Então, em todos os dispositivos ou em todos os computadores, configura-se os dois protocolos, tanto IPv4 quanto IPv6. Aí, se você precisar acessar uma rede que usa IPv4, o IPv4 vai estar aqui configurado. Se eventualmente você precisar acessar uma rede que usa IPv6, o IPv6 vai estar aqui configurado também, né? A grande vantagem é que você pode escolher um ou outro, né? Então os dois vão estar funcionando, vão estar disponíveis. A desvantagem é ter que executar dois protocolos simultaneamente no dispositivo ou na rede, né? O ideal é sempre que fosse executado um só para evitar aí a sobrecarga ou desperdício de recursos computacionais, né? Mas hoje essa aqui seria a melhor opção quando a gente fala de coexistência entre IPv4 e IPv6. Uma outra alternativa é o tunelamento, né? Então fica mais fácil a gente ver na figura aqui qual que é a ideia. Então essa aqui é uma rede LAN rodando IPv6, essa aqui também rodando IPv6, e eventualmente a gente precisa, né, por meio de uma rede IPv4, fazer com que essa rede IPv6 se comunique com essa outra rede IPv6 e vice-versa. Então como é que a gente faz isso? Cria-se um túnel, né,
dentro de uma rede IPv4, mas dentro desse túnel é trafegado IPv6. Então essa aqui é uma alternativa, né, o tunelamento. Onde que isso aqui poderia ser usado, né? Então, se a gente tiver empresas, né, que usam a internet pública para poder conectar ah, seus prédios físicos, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia ter o prédio da matriz, e aqui eu posso ter uma filial. Todas essas redes aqui internamente são IPv6 nativas, mas elas usam uma rede de um provedor público, uma rede IPv4, por exemplo, e para não perder a capacidade de se comunicar em IPv6, ela pode criar um túnel, e dentro desse túnel é trafegado IPv6, né, sobre uma conexão IPv4. Isso aqui é o mecanismo do tunelamento. Uma outra opção também é a tradução, né, usando o NAT64, né, que é o NAT da versão do IPv6. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho aqui uma rede ativamente IPv6 somente, e aqui uma rede IPv4. Como é que essas duas redes fazem para se comunicar? Então, aqui a gente estabelece um NAT, e esse NAT faz a tradução dos pacotes IPv6 para IPv4 e vice-versa. A ideia é que tanto o tunelamento, né, quanto o NAT, né, 64 ou tradução, sejam utilizados apenas para transição, né, e só quando for realmente necessário. Ainda o melhor esquema aqui seria a pilha dupla, né, e, claro, a migração total para um único esquema de endereçamento. Como funciona o endereçamento IPv6? Bom, o IPv4, 32 bits, ele é escrito no formato decimal. Então nós temos 1, 2, 3, 4 octetos, né? Então aqui tem 8 bits, aqui mais 8, aqui mais 8, mais 8, e esses bits são escritos no formato decimal. Então um exemplo de endereço, 172, 16, 40, 105. Isso aqui é IPv4. O IPv6, por sua vez, são 128 bits, e ele é escrito no formato hexadecimal. Então, enquanto aqui no IPv4 nós chamamos isso aqui de octeto, no IPv6 nós vamos chamar isso de hexteto, que são blocos de 16 bits. Então vamos ter aqui um bloquinho de 16 bits, mais outro, ao todo são 8. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos escrever do lado de cá. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então assim que a gente escreve um endereço IPv6. Então um exemplo de endereço poderia ser 2001, 0DB8, A01, ACAD 0000, 0ABC 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Então, esse aqui é um exemplo de endereço IPv6. Qual que é a grande vantagem do IPv6? Ter um espaço de endereço muito maior do que IPv4. Qual que é a grande desvantagem? O endereço, né, ele é um pouco grande de se manipular, né? O IPv4 é mais fácil, porque ele é um endereço menor. Veja que o IPv6, né, ainda que a gente escreva, né, com um hexadecimal, né, e o hexadecimal é um sistema de numeração que tem 16 símbolos, né, então ele, por natureza, ele é mais compacto. Ainda assim, nós vamos ter um número
bem grande para poder manipular. Então, esse aqui é um resumo, né, do que eu acabei de colocar, né? Então, PVC são endereços maiores, porque ele usa 128 bits. Eles são escritos no formato hexadecimal. E cada dígito hexadecimal, né, então cada dígito, né, então cada dígito desse aqui, que é hexadecimal, ele equivale a 4 bits. É fácil a gente ver isso aqui, né? Porque se esse XT tem 16 bits, eu tenho 4 símbolos aqui, 16 dividido por 4 dá 4. Então, cada um aqui é 4, 8, 12, 16. Esses PVCs não diferenciam maiúsculas de minúsculas, né? Então, como a gente usa hexadecimal, né? Usa letras, então tanto faz escrever assim, como assim, né? Não há diferença nenhuma. Aqui alguns exemplos, né, do que nós chamamos de formato preferencial. O formato preferencial é aquele que mostra o endereço completo. Por que eu estou falando isso? Porque existem formas de abreviar esses endereços, né? Então, se a gente pegar esse primeiro endereço aqui, ó, 2001 0DB8 000, depois 10000, depois 0200. Existe uma forma abreviada de escrever ele? Existe. Qual que é a forma abreviada? Então, a gente começa com 2001, que não dá para abreviar. O 0DB8, a gente pode omitir os zeros à esquerda, né? Então, fica DB8. Depois desses 4 zeros aqui, a gente pode colocar um único zero. Depois nós temos esse 1. Então, a gente repete os 4 uns. Ainda que eles sejam iguais, né, a gente só pode abreviar os zeros, né? Qualquer outro número diferente de zero, não. Esse aqui dá para abreviar. Esse outro aqui também dá para abreviar. E esse outro aqui também. E por último, a gente tem o 0200, que dá para abreviar como 200. Mas existe ainda uma outra forma de abreviação. Né? Então, esse aqui é recapitulando, esse aqui é o preferencial, ou seja, escrever o endereço completo. A gente consegue abreviar, né? E essa abreviação ainda, eu posso mais um passo aqui, que é o seguinte. Eu vou repetir esse número aqui, ó. 2001, DB8, 0, 1111. E essa quantidade de zeros aqui em sequência, a gente pode fazer isso aqui, ó. Colocar 2 pontos e colocar 2 pontos novamente. E aí eu repito aqui o 200. Essa aqui é a forma mais abreviada possível que a gente pode utilizar. Né? Então, quando a gente tem uma sequência de zeros grandes, dá para poder fazer abreviação. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui está bem facinho, ó. Aqui é tudo zero, tudo zero, tudo zero, 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 zero. E tem um final aqui que é 1. Então, a gente pode escrever isso aqui dessa forma. 2 pontos, 1. Simplesmente. Enfim, aqui alguns exemplos de endereços preferenciais, que todos eles podem ser abreviados seguindo esse mecanismo. Né? Então, zeros à esquerda podem ser omitidos e grupos de zeros a gente simplesmente usa um par de 2 pontos. Então, essa é a regra 1, né, que eu acabei de mostrar para vocês, omitir zeros à esquerda. Então, esse número 01AB pode ser escrito assim, 09F0 assim, e assim por diante. Lembrando que isso aqui aplica-se somente os zeros à esquerda e não aos zeros à direita. Porque senão nós teríamos uma ambiguidade. Né? Então, por exemplo, ABC, se eu considerasse os zeros à direita, poderia ser escrito assim,
ou assim. Aí no fundo, qual dos dois está correto, né? Então esse aqui está incorreto e esse aqui está correto. Então por isso que não se pode omitir zeros à direita. Outra regra, que é a regra dos dois pontos, né? Então como eu apresentei para vocês já, né? Dos dois pontos duplos. Eles só podem ser utilizados uma vez dentro do endereço. Para quê? Para não haver ambiguidade, né? Então, qual que é a ideia aqui? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Esse endereço aqui, veja que ele tem os dois pontos duplos aqui e os dois pontos duplos aqui. Isso aqui é incorreto, né? A gente não pode usar isso. A gente tem que escolher um dos lados para poder fazer a abreviação. Por quê? Porque quando a gente for expandir esse endereço aqui, a gente não sabe se ele representa isso aqui, isso ou isso. Então vamos dar um exemplo aqui mais claro, né? Vamos pegar aqui um endereço assim, 2001, DB8, 0, 0, ABCD, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Então aqui nós temos um exteto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao todo são 8 extetos. Qual que é a forma correta de se escrever isso aqui abreviado, né? Então, como tem esses dois zeros aqui, eu poderia simplesmente substituir ele por dois pontos duplos. Mas eu não posso substituir os dois, eu só posso substituir um deles, né? Preferencialmente, né, de acordo com a regra, a gente substitui sempre aqui o primeiro. Então, o endereço correto seria, o endereço compactado correto seria 2001, DB8. Aqui eu vou substituir pelos dois pontos duplos. Aí AB, CD. Aí esse aqui eu não simplifico, né, não abrevio, para não dar ambiguidade. E aí nós temos o endereço compactado, abreviado de forma correta. Para evitar exatamente isso aqui, nessa ambiguidade, né? Se a gente pudesse abreviar os dois lados, a gente não saberia qual dos lados tem um 0, ou 2, ou 3, né? E aí seria um problema. Bom, feito isso, vamos fazer aqui uma breve demonstração de como que nós podemos configurar a pilha dupla, né? Isso aqui é uma demonstração de pilha dupla. Então aqui nós temos uma rede que nós chamamos de rede A, aqui uma rede que nós chamamos de rede B e um roteador que liga essas duas redes. Então, aqui estão os endereços, né, de cada uma das redes. Então, vamos configurar primeiro esse PC0 aqui. Então, esse PC0 vai ter o seguinte endereço IP: v4 192.168.1 e ele é o final 2. A máscara dele, 255.255.255.0, pode ser escrito no formato CIDR, que é o formato de prefixo, né? Então, isso aqui equivale a barra 24. Né? Então, aqui a gente tem 8 bits, mais 8, 16, mais 8, 24. Então, isso aqui é a mesma coisa que um barra 24, por isso que está escrito aqui barra 24. O default gateway, né, que é o endereço do roteador que conecta essa rede A com as outras redes, é a rede 192.168.1.0, final 1. Então, é 192.168.1.1. DNS não precisa. Vamos configurar agora o endereço IPv6. Então, o endereço IPv6 é 2001, dois pontos, aqui poderia ser 0db8, mas aí vamos colocar abreviado, né, usar as regras de abreviação db8, dois pontos A, isso aqui poderia ser 000A, mas vamos usar também a abreviação, e aqui para frente seria tudo 0, né, então seria 0, 2.0, mas aí vamos usar a abreviação também, então a gente coloca dois pontos duplos para representar os zeros, e aí este aqui é o final 2, então a gente coloca um 2 aqui no final. E o prefixo dessa rede vai ser o 64.
Vamos colocar o default gateway, a mesma rede, então 2001, dois pontos db8, dois pontos A, aí dois pontos, para representar toda a faixa de zeros, e aí o final que é 1. Uma coisa interessante aqui, né, sobre esse /64, o que é esse /64? Isso aqui é a máscara do IPv6, né? A máscara do IPv6 usa somente prefixo, né? No IPv4 a gente pode usar tanto o prefixo como o /24 quanto a máscara em decimal, né? 255.255.255.0. Esse 64 aqui ele significa o quê, né? Onde é que está a máscara aqui, né? Como cada hexteto tem 16, então essa máscara está pegando aqui, ó, os primeiros 16, mais 16, 32, mais 16, 16, 32, mais esse A aqui também vai dar 16, 48, e mais um hexteto para poder dar o 64. Então, esse /64 ele vai pegar 4 hextetos da máscara. E como 4 hextetos do endereço. Como o endereço tem 8 hextetos ao todo, então ficam 8 hextetos, né? 64 metade de 128, 8 hextetos para a rede, e os 8 hextetos sobrando ficam para os dispositivos. Vamos configurar isso aqui agora. O PC da outra rede. Tem o endereço IP 192.168.2, né? Outra rede. Essa máquina aqui é o final 2. A máscara. Default gate 192.168.2.1. E agora vamos para o IPv6. Então 2001. DB8. Essa aqui é a B, aquela era a rede A, essa aqui é a rede B. 2.2. Máscara, prefixo 64. O default gate é 2001. DB8. B. 2.2.1. Agora vamos configurar o roteador. Então, enable. Configure terminal. Vamos entrar na interface gigabit 0/0/0, que é a interface que está conectada do lado da rede A. Então, IP address 192.168.1.1 e a máscara 255.255.255.0. Isso aqui é o IPv4. Agora IPv6. IPv6 address 2001 DB8 A 2.2.1. Isso aqui não precisa colocar a máscara, precisa 64. Aí ligamos a interface no shutdown e a interface Gigabit Ethernet 000 está configurada. Exit para sair dessa interface. Interface Gigabit para entrar na outra agora, 0/0/1. IP address 192.168.2.1 e a máscara. E agora IPv6 address 2001 2.db8 B 1/64. No shutdown, a gente sai agora da interface. Precisamos configurar também ou habilitar o roteamento IPv6. Somente o roteamento IPv4 é ativado por padrão no roteador. Então IPv6 unicast routing. Pronto, agora está habilitado o tráfego IPv6 no roteador. Exit. Então show IP interface brief para mostrar as propriedades de rede. Isso aqui é da rede IPv4, então aqui os endereços IPv4 da interface final 0 e da interface final 1.
E para mostrar as configurações, né, das interfaces IPv6, então show IPv6 Interface Brief. Então tá aqui os endereços. Esse endereço aqui começa com FE80, né, é um endereço automático que o roteador atribui para a interface, né? Isso aqui, todos os endereços IPv6 começam com FE80, nós chamamos de link local, né? Um endereço automático que é criado. Né? Mas o endereço roteável para nós que interessa é esse aqui, né? Então, 2001 DB8A1 e 2001 DB8B1, né? São as duas interfaces de rede. Vamos fazer um teste aqui agora no PC 0. Abrir aqui o Command Prompt. ipconfig para ver as configurações de rede. Então vamos lá. Veja que o PC também tem um link local, né? Isso aqui a gente não vai usar. Então qual o endereço IPv6? Né? De novo, pilha dupla isso aqui, né? Então isso aqui é o endereço IPv6, né? Escrito na forma abreviada. E aqui o endereço IPv4 também. Para o Default Gateway, temos o Default Gateway do IPv6 e do IPv4. Então, se nós fizermos aqui um ping, né, para o computador PC1 que está lá na outra rede, o 92.168.2.2, deve ter mandado, ok, está funcionando, então ele consegue chegar via IPv4. Vamos fazer agora com IPv6, né, 2001, DB8, é a rede lá do outro lado, então é a B, vamos abreviar aqui, né, 2.2.2. E ele também consegue chegar lá no PC1. Vamos fazer o contrário aqui só para ter certeza de que está tudo funcionando. Então, a mesma coisa, né? O endereço IPv6, IPv4, os default gateway. Então, ping 192.168.1.2. Com sucesso. Então, IPv4 funcionando. Vamos ver o IPv6, 2001, DB8. É a rede A que está desse lado aqui, 2.2.2. E está funcionando também. Então essa foi a nossa demonstração, né, de coexistência, né, usando pilha dupla. Então a gente configura tanto endereço IPv4 quanto endereço IPv6 em todos os dispositivos da rede. Então vamos agora ao nosso resumo. Então, quem tem sido o grande motivador, né, para a migração para o IPv6 é o esgotamento dos endereços IPv4, né? O IPv6 são 128 bits de tamanho, que dá 341 decilhões. Quer saber o tamanho desse número? Faz 2 elevado a 128, vai dar um número bem grande, né? Os dois protocolos não são compatíveis, né? Não existe retrocompatibilidade do IPv6 com o IPv4, né? Então eles vão ter que coexistir e essa transição levará vários anos, né? Existem ferramentas ou protocolos ou mecanismos para poder lidar com isso. Um deles é a pilha dupla, que nós acabamos de demonstrar. Outro deles é um encapsulamento, ou seja, pacotes IPv6 dentro de pacotes IPv4. Ou a tradução usando o que nós chamamos de NAT, mas qual NAT? O NAT64, que é o NAT do IPv6. Né? Os endereços IPv6 são escritos usando valores hexadecimal, né? E como o número é bem grande, a gente pode usar as regras de abreviação. Né? Endereços IPv6 não diferenciam maiúsculas de minúsculas. O que nós chamamos de hexteto refere-se a 16 bits. Lá no IPv4 nós chamávamos de octeto. Esse octeto eram 8 bits. Lembrando, esse aqui IPv4. E existem as regras de abreviação. Né? Então, primeira regra, omitir zeros à esquerda, nunca à direita, somente à esquerda. E a regra dos dois pontos duplos. Né? Lembrando, né? Eles só podem ser usados uma única vez dentro do endereço para não dar problema de ambiguidade. Ok? Então é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.